Olá, você que nos acompanha no Espaço Aberto pela Rádio e TV Câmara Bauru e acompanha a nossa missão pública de conversar com os atores sociais, os especialistas em cada área, para atualizar e ajudar você a entender temas que estão no nosso dia a dia. Direito, divórcio, inventário direto no cartório. Você deve ter recebido pelo seu aparelho celular uma série de publicações nas redes sociais. Tudo bem, nós convidamos a Célia Martinho, ela é especialista na área e vai nos ajudar a entender quais são esses caminhos da eventual realização dessas possibilidades no cartório, ou seja, extrajudicial, e quais são os entraves que a gente deve seguir para poder levantar informações e fazer a melhor escolha nessa situação. Célia, obrigado por nos receber em teletrabalho. Nelson, tudo bem? Eu que agradeço aí a oportunidade de mais uma vez participar do seu programa. A gente falava aqui que a Lei 11.441 de 2007 já veio para estabelecer essas novas relações aí de possibilidades extrajudiciais. Porém, como tudo no direito, né, tem um tempo de maturação, de consolidação. Agora, neste momento, vem o Conselho Nacional de Justiça e estabelece mais um regulamento com procedimentos, tentando trazer algumas informações a partir da chamada Resolução 35 que você nos falou. Explica pra gente qual é esse caminho dessas possibilidades no início aqui pedagógico, Célia, para as pessoas entenderem o longo percurso para poder saber se eles vão conseguir ir no cartório ou terão que continuar dependendo do judiciário ou não. Tá bom. Nelson, então, como você mencionou, a Lei 11.441 de 2007, ela trouxe uma alteração no Código de Processo Civil, que é o código que regulamenta os procedimentos, né, de inventário, divórcio, etc., possibilitando que os interessados possam levar inventário ou divórcio de modo extrajudicial. É uma forma que o legislador encontrou para desjudicializar, né, algumas obrigações, algumas atividades exclusivas do Poder Judiciário para o âmbito das serventias extrajudiciais. Só que quando essa lei veio, ela colocou alguns requisitos para que um inventário, por exemplo, ou um divórcio, possa ser feito de forma extrajudicial, né? Então, em relação aos inventários, quais são esses requisitos colocados na Lei 11.441 de 2007 e que vigorou, né, até então? Primeiro, as partes devem estar em consenso. Não tem como eu fazer uma partilha de bens em que há uma disputa, em que há um litígio, uma discussão entre os herdeiros ou entre herdeiros e viúvos e companheiros, etc. Tá? Segundo requisito, há necessidade de que todos sejam maiores e capazes. Outro requisito também, não pode haver testamento, porque tendo testamento, eu primeiro preciso, né, cumprir e executar, homologar esse testamento em juízo. Embora, antes mesmo dessa alteração que nós vamos falar aqui, já o próprio STJ já estava autorizando em situações muito específicas, que mesmo havendo testamento, que fosse feito em cartório via extrajudicial. E sempre a participação de um advogado ou defensor público, tá? E em relação ao divórcio, também, para se tratar de questões de alimentos, guarda, convivência, ou seja, se eu tiver menores envolvidos ou incapazes envolvidos, eu também tenho que partir para a via judicial. E assim, a via extrajudicial, ela não é obrigatória, tá? Ela é opcional. Então, com o surgimento da Lei 11.441 de 2007, o CNJ, para regulamentar, então, né, as serventias, os cartórios, ele trouxe a resolução número 35 de 2007 também. Essa resolução já passou por algumas alterações e agora, recentemente, há poucos dias, o CNJ, atendendo um pedido do IBDFAM, que é o Instituto de Direito de Família, que está tentando cada vez mais desjudicializar algumas questões para poder livrar um pouco o Poder Judiciário dessa sobrecarga que nós temos, né? Desafogar um pouco o Poder Judiciário. Ele trouxe aí a alteração de que agora, mesmo com incapazes, é possível fazer o inventário extrajudicial ou o divórcio extrajudicial.
E aí isso criou um murmurinho nas redes sociais, né? E essas alterações, no entanto, elas têm alguns entraves, tá, Nelson? Não é tão simples assim. Tá, e entre esses entraves, já raciocinando com o leigo do lado de cá para poder te explorar sobre o conhecimento, menor de idade, idoso, aí você tem as questões de muitas famílias, chega um determinado momento, as pessoas, enfim, perdem as suas capacidades, né, e tem essas discussões, algumas boas, outras não, e doenças no sentido de incapacitação aí, de uma forma bem mais ampla ou específica, seriam alguns desses entraves que impossibilitariam ir no cartório? Não, a resolução, a alteração da resolução pelo CNJ, ela autoriza que, mesmo havendo incapazes, seja na questão de idade, ou seja na questão de uma doença em que houve a declaração da incapacidade, né, que ele seja feito em cartório, tá? Só que tem um porém. A resolução, a alteração da resolução, ela diz o seguinte: olha, na hora da partilha, esse incapaz, ele terá que ter uma parte ideal de cada um dos bens que lhe serão atribuídos. Eu não vou poder fazer uma partilha que eu chamo de partilha igualitária. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma situação lá em que eu tenha 5 imóveis, tá? Então, eu pego pelo valor dos bens e faço uma distribuição entre os herdeiros, né? E coloco para o menor, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha 5 herdeiros, né? Para ficar mais fácil aqui o exemplo, e coloco assim: olha, o imóvel A ficará com o menor, tá? Judicialmente, eu tenho como fazer isso, desde que, é claro, eu estou falando de uma partilha igualitária, né? Todos os herdeiros vão receber o mesmo percentual e significando isso o mesmo valor. Agora, no extrajudicial, eu não vou conseguir fazer isso. O que vai acontecer? Aquele menor, ele vai ter uma parte ideal em cada um, aquele menor ou aquele incapaz, ele vai ter uma parte ideal em cada um desses bens. E isso cria um entrave. Qual que é o entrave? Então, os herdeiros ficarão em condomínio com um incapaz. E toda vez que eu precisar, por exemplo, alienar, se houver necessidade, se eu quiser alienar um imóvel que pertence a um incapaz, eu preciso de autorização judicial. Ou seja, eu vou Então, ter que não é voltar para o assim, judiciário de novo. vai para o judiciário de novo, né? Então, assim, não é tão simples como está se propagando. Ai, nossa, agora eu posso fazer inventário extrajudicial com o menor. Então, nós, né, os advogados, nós vamos precisar avaliar se naquele caso específico, qual que é a melhor estratégia para o cliente. Se naquele caso, olha, tem lá um patrimônio considerável, esse patrimônio traz rendas, e isso não vai fazer diferença nenhuma para o cliente ou para os outros herdeiros ficarem em condomínio com o menor, ok. Porque aí o cliente ele tem que ter essa ciência. Olha, você ficará em condomínio com o incapaz. Se você precisar alienar, se precisar vender, então nós vamos ter que buscar autorização judicial, e aí tem toda uma justificativa, né? Para conseguir uma autorização para poder alienar e que pode levar tempo. Mesmo que a incapacidade for de natureza mental, por exemplo, de Não consciência. importa que tipo de incapacidade que é. Se tiver incapacidade, precisa da autorização. Entendi. Agora, voltando para as pré-condições anteriores, tanto para o divórcio quanto para inventário. Obviamente a gente está falando, mas só para registrar, que precisa ter então consenso. Se não houver consenso, não tem caminho nenhum nessas possibilidades. Aí, se não tiver consenso, não interessa se tem incapaz, se não tem incapaz. Isso é requisito primordial para se lavrar uma escritura de inventário ou divórcio de forma extrajudicial. Agora, sério, também pensando em quem está nos acompanhando pela rádio e TV. Ah, bom, mas eu tenho consenso, mas eu vou precisar fixar obrigações, como pensão alimentícia, os alimentos que você falou. Dá para fazer no cartório? Com Não, essas fixações? a nova regulamentação, Nelson, ela diz o seguinte: olha, para você fazer o divórcio ou uma dissolução de união estável de forma extrajudicial, se tiver menores,
Primeiro você vai ter que trazer para o cartório, né, já resolvida essa questão lá no judicial. Entendi. Então, não haverá como se fixar na escritura de divórcio pensão, guarda, né? Primeiro eu preciso ir lá no judicial, resolver isso para depois fazer o divórcio extrajudicial. Então, assim, é como eu falei, pelo menos são as primeiras impressões, me parece que talvez isso não tenha algum efeito muito prático, né? Então, se tiverem consenso, ok, vai ser rápido, né? Eles vão minutar um acordo, vão levar para o judicial e vão homologar. E aí, depois resolvido isso, faz o divórcio. E quando eu falo divórcio, é divórcio e partilha, né? Tá? Faço no extrajudicial. Mas talvez não faça sentido, porque se eu estou concorde com essas outras questões, né? Eu posso fazer tudo no judicial, homologa tudo junto. Tá, Então não sei se na prática isso vai trazer alguma efetividade no que diz respeito a divórcio. tá. Ô, Nelson, um outro Pois não. detalhe também, no que diz respeito aos inventários, havendo incapazes, né, obrigatoriamente haverá a participação do Ministério Público, tá? Porque judicialmente existe a obrigatoriedade, né? O Ministério Público funciona como um fiscal dos direitos aí dos incapazes e Ok. extrajudicialmente também. Mas a resolução ela não fala assim em que momento o Ministério Público vai participar. Tá, porque tem o Se ele vai cartório, óbvio, vai ter que o cartório vai passar, acionar o cartório direto ao Ministério Público, ficou um vácuo aí. o próprio tabelião ele vai ter que submeter, né? Se, por exemplo, for uma escritura de inventário em que tem um incapaz, ele vai ter que submeter aquela escritura ao Ministério Público. Mas a resolução não fala se é antes de lavrar a escritura, se é depois de lavrar, né? De qualquer modo, tem que passar pelo Ministério Público. Então, Mas também desculpa, Nelson, mas também é o seguinte: é, a lei ela fala, olha, o incapaz, o menor ou incapaz, ele tem que ter a parte ideal de cada um dos bens. O tabelião, ele não vai lavrar a escritura se não for desse jeito. nem E pode. aí eu não sei qual que vai ser a utilidade do Ministério Público, porque se o tabelião não pode fazer diferente, só vai passar para o Ministério Público para ele ratificar, né? É diferente do judicial. No judicial, eu posso fazer o que eu falei da partilha igualitária. Aí o Perfeito. Ministério Público vai fiscalizar se realmente é igualitária. Certo. Agora, se no extrajudicial eu vou definir uma parte ideal para esse incapaz, o Ministério Público só vai ratificar só. E sendo bem racional aqui, pensando de novo no público, né? Quem está nos assistindo ou ouvindo está acompanhando aqui naturalmente o seguinte raciocínio. Bom, ainda que eu tenha todas as condições no cartório de fazer essa fração ideal, do ponto de vista até de embaraço, né, de dificuldade depois, como você mencionou, de por uma necessidade ou oportunidade de se desfazer do bem, você tem um outro obstáculo pela frente. Tem um outro obstáculo que é o pedido de autorização judicial. Quer dizer, eu no primeiro momento eu tiro do judiciário, mas depois eu levo para o judiciário de novo. Trocando em miúdos, não que a gente queira ser pessimista aqui, mas sendo prático e ajudando na questão pública, até esse momento não há tantas virtudes assim de possibilidades reais na maioria dos casos, pensando nos volumes e todas as peculiaridades, de se resolver como estão as redes sociais que a gente chamou a atenção no começo aqui, Exatamente, é isso tentando mesmo. propagar. Exatamente, é isso mesmo, Nelson. Não é mil maravilhas como estão propagando por aí, e é como eu falei, né? Cada caso nós teremos que avaliar aí os interesses do cliente para verificar se realmente vale a pena fazer o extrajudicial ou se é melhor levar para o judicial mesmo. Tá. Trabalho, tempo, recurso, despesa, então é melhor voltar para o caminho natural, se for o caso. Isso. Agora, o Nelson, até aproveitando uma questão assim que a resolução traz também.
e que nós não tínhamos antes, é a possibilidade de os herdeiros autorizar o inventariante, né, por meio de escritura pública, sempre por meio de escritura pública, tá? A alienar algum bem do acervo hereditário para poder pagar os custos desse inventário. Porque essa é uma dificuldade que nós temos muitas vezes nos inventários, né? Tá. Os herdeiros, eles recebem ativos, mas eles não têm valores disponíveis para poder bancar essas despesas do inventário. Tá? Então, existe essa possibilidade também, mas a resolução também exige alguns requisitos, tá? Tá. E um dos requisitos que a resolução existe é que o inventariante, ou seja, aquele que vai ser nomeado para administrar a herança enquanto não há partilha, que ele preste uma garantia, que pode ser uma garantia real, como por exemplo uma hipoteca, ou uma garantia fidejussória, como por exemplo uma fiança. Então, isso vai ser um encargo do inventariante. Por quê? Né? Porque se ele estará autorizado a alienar um bem para poder fazer dinheiro, para poder pagar as despesas do inventário, então a resolução pensou o seguinte: olha, você tem que me dar uma garantia de que você efetivamente vai utilizar esse dinheiro para pagar todas essas despesas. Emolumentos, honorários advocatícios, ITCMD, etc. Quer dizer, voltando à mesma situação, lógico, do caso a caso, nas hipóteses, seria o caso de discutir com o advogado ou advogada, então já que tem isso, vamos fazer esse mesmo pedido, mas direto no judiciário. Sim, talvez seja mais fácil, porque na grande maioria dos casos, o Nelson, o herdeiro ele não tem dinheiro. Quer dizer, quem que vai ser fiador do inventariante? Né? Talvez ele não consiga, só se for os outros herdeiros também, né? Porque a resolução não fala nada de ter que comprovar, por exemplo, que os eventuais fiadores tenham patrimônio. Então, se for só uma proforma, de repente os outros herdeiros podem fazer esse papel também de ser fiador do próprio inventariante, né? Ou seja, a gente poderia concluir aqui que, embora tenha tido, como toda a legislação, boa intenção, a Lei 11.441 de 2007, por várias razões e tudo que a gente comentou aqui, efetividade ainda não é o caso, no caso específico dos cartórios. Essa pelo menos são as primeiras impressões que eu tive quando eu vi a aprovação da alteração, né? Deu aquela empolgação também, né? E eu também noticiei nas minhas redes sociais aí essa possibilidade, mas depois, lendo com calma as alterações, não parece ser tão simples e tão fácil assim, não. Legal, Célia Martins, muito obrigado de você sempre dedicar teu tempo conosco aqui na emissora pública e ajudar a gente a entender. Rede social dá trabalho, né? Então precisa conversar sempre com os especialistas, falar calma lá, não é bem assim, ajudar a esclarecer. Tá bom, Nelson, eu que agradeço mais uma vez, viu? Obrigado, bom trabalho. E você que nos acompanhou pelo Espaço Aberto, se você se interessou pelo tema e pegou a gente no meio do caminho, não se preocupe, isso é um documento público. Na página da TV Câmara do YouTube, você pode assistir a hora que você quiser o detalhe que lhe interessa.